Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo da playlist de vídeos aleatórios. Meu nome é Marcos. No vídeo de hoje pretendo explicar qual é a diferença entre construto e definição operacional. Começando então por construto. O que é construto? Construto é um conceito, ou seja, é uma entidade teórica e abstrata usada para representar fenômenos. Uma maneira de pensar é que eu não observo construtos no mundo, no ambiente. O que eu observo são fenômenos, são ocorrências, são comportamentos, são eventos que os meus sentidos conseguem capturar e talvez ali a maneira que eu uso para explicar esses fenômenos no mundo seja o meu construto. Dando um exemplo, então, por que algumas pessoas conversam mais na sala de aula e outras conversam menos? Algumas têm mais dificuldade de fazer uma pergunta ao professor e outras não? Por que algumas pessoas são mais organizadas no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente doméstico, no seu espaço de estudos, e outras pessoas são mais desorganizadas, demoram mais para concluir as coisas? Estou tentando escrever uma série de padrões, né, de maneiras, de tendências comportamentais. São coisas que eu consigo observar, que algumas pessoas ao longo dos dias tendem a ser mais organizadas, outras tendem a ser menos desorganizadas. Algumas tendem a ser mais participativas nas aulas e outras menos participativas. Qual construto poderia estar subjacente tentando descrever, representar, explicar este fenômeno? A personalidade. Né? Então, a personalidade, inclusive, é um construto que cai no vocabulário cotidiano, é claro que com um sentido diferente do sentido técnico que é dado por psicólogos, mas seria um bom exemplo de construto. Então, na psicologia, os construtos contribuem para compreender o comportamento das pessoas. É importante enfatizar que a ideia de construto não é restrita da psicologia. Pelo contrário, diferentes disciplinas utilizam a ideia de construtos. Eu trouxe alguns exemplos aqui. Então, clima organizacional, qualidade de vida. Por exemplo, no caso de clima, o que eu observo é a interação das pessoas numa organização, no ambiente de trabalho. Eu posso tentar inferir aí uma entidade abstrata e teórica que vai ajudar a unir diferentes classes de comportamentos, diferentes fenômenos, para explicar a realidade naquele ambiente. A ideia de qualidade de vida, então eu posso ter uma série de indicadores, se a pessoa tem acesso a saneamento básico, se ela tem água encanada, tem serviço de água e esgoto, se tem uma unidade básica de saúde próxima à casa dela, se a pessoa está com a carteira de vacina em dia. Eu posso avaliar a qualidade do ar do bairro ou da cidade onde ela reside, a criminalidade, enfim, vários indicadores para tentar inferir ali qualidade de vida, mas a qualidade de vida em si não é observável, né? Na verdade é um construto teórico que tenta explicar uma classe de outros indicadores e fazer predições, por exemplo, que a qualidade de vida prediz felicidade, prediz infartos, por exemplo. Enfim, posso pensar aqui em várias possibilidades, mas a qualidade de vida em si é um conceito teórico e abstrato. Eu não observo qualidade, eu não vejo qualidade. Qualidade é inferida a partir daquilo que eu vejo. Também trouxe o exemplo do capital social, na sociologia, que também não é observável, e também trouxe exemplos da física e da biologia, para deixar claro que essa ideia de construto não é restrita às chamadas soft sciences, mas também se aplica a hard sciences, como o caso da física, por exemplo, força gravitacional, que é um construto teórico que é usado para descrever a atração que os corpos exercem uns sobre os outros devido à gravidade. Nós podemos mensurar os efeitos da força gravitacional, mas a força em si é uma ideia abstrata. Eu não consigo observar força, eu utilizo ela para unir observáveis, né? Para compreender a realidade. Mas ela em si não faz parte da realidade, faz parte mais de um discurso, o discurso dos cientistas para tentar compreender o mundo. A ideia de fitness também, não sei exatamente agora como que os biólogos traduzem fitness, eu imagino que seja aptidão. Mas a ideia de aptidão, por exemplo, indicadores morfológicos e comportamentais de diferentes organismos, né, de diferentes espécies, e como que isso torna eles mais ou menos adaptados para conseguir chegar à fase adulta, reproduzir e fazer com que seus genes tenham maior probabilidade de estar representados nas gerações futuras. Então, a própria ideia de aptidão é uma ideia teórica que tenta compreender por que determinados atributos morfológicos, comportamentais, psicológicos estão presentes aí nas diferentes populações. Okay?
Então, só para deixar claro, então, construto não é restrito à psicologia. Mas eu vou aqui me ater à psicologia e posso falar de alguns construtos psicológicos, por exemplo, agressividade, né? Aí você poderia falar assim, Marquinhos, mas eu vejo as pessoas se agredindo, eu vejo uma pessoa batendo em outra, né? Muito bem, ok, você pode ver uma agressão, mas a agressão seria o comportamento, né? A agressividade talvez seria algo mais relacionado a uma propensão, uma tendência assim, a engajar em agressão, e talvez quando eu falo de agressão física eu estou tendo uma compreensão restrita, talvez eu possa pensar em agressividade em algo que se expressa em objetos inanimados, como uma tendência a quebrar objetos, a atirar objetos, uma tendência a falar palavrão, enfim, não sei exatamente, né? Mas eu posso pensar num conjunto, né? Numa série de comportamentos que são os comportamentos do meu interesse, os fenômenos que são observáveis, torcidas brigando no estádio de futebol. E aí eu posso tentar entender o que está subjacente a isso e posso eleger a agressividade como um construto possível para explicar fenômenos na realidade. A cooperação. Então, a cooperação em si não é observável. Eu posso ver uma pessoa fazendo doações, eu posso ver uma pessoa ajudando voluntariamente uma vez por semana, passando roupa no asilo, numa instituição sem fins lucrativos, né, fazendo um trabalho social. Eu posso chamar isso de cooperação, né, ou dizer que o que está subjacente a esse comportamento é a cooperação, quão cooperativa a pessoa é ou não. E outro exemplo aqui, solidão, né? Eu posso avaliar que uma pessoa está sozinha, uma criança brinca sozinha, fica sozinha, mas será que estar sozinha é sinônimo de solidão? Provavelmente não. Provavelmente estar sozinha é um comportamento e é observável, é um fenômeno. Talvez a solidão tenha a ver mais com o aspecto psicológico da percepção de não ter outro, né? De não ter pares ali para ajudar, de não ter uma rede de apoio, enfim. Eu posso tentar compreender os preditores da solidão e os consequentes da solidão, né? O que prediz uma pessoa se sentir solitária? Em um mundo com tantas redes sociais, com WhatsApp, com Instagram, enfim, com YouTube. E o que ela prediz? Será que ela prediz depressão? Será que ela prediz abuso de álcool? Será que prediz ideação suicida? Posso tentar compreender. Então, eu estou indo para fenômenos, mas a ideia é utilizar esses construtos para compreender a realidade. Ok? Agora, o que é definição operacional? A definição operacional refere-se aos procedimentos usados para observar e mensurar uma variável. Então, nós podemos pensar aqui operacional no sentido de operações, procedimentos, né? Então, é muito a ideia de método de pesquisa. O que eu faço para tornar palpável aquela entidade abstrata, aquela entidade teórica. Então, quando eu falei de agressividade, agressividade é extremamente abstrato. Como que eu posso estudar a agressividade como uma instância comportamental que aponte para aquela agressividade do meu interesse? Então a ideia seria mais ou menos essa. Eu estou trazendo aqui uma representação adaptada de um artigo do Luiz Pasquale. O Pasquale está falando nesse artigo de 2007 de um conceito trazido em 1955 por Cronbach e Mell, que é a ideia de rede nomológica, mas eu não quero entrar aqui na ideia de rede nomológica porque ela não é tão importante por objetivo dessa aula. A ideia é só pensar o seguinte: nós temos aqui construtos representados por elipses e medidas representadas por retângulos. A ideia de construtos, nós podemos pensar que aqui nós temos o mundo das ideias, o mundo abstrato, o mundo do que a gente não observa diretamente com os nossos olhos. E medidas seria o mundo real, aquilo que a gente observa ou diretamente com os nossos olhos ou com os nossos aparelhos que estendem os nossos sentidos do corpo humano. Pode ser, por exemplo, um aparelho de mensuração ali de resposta galvânica da pele, que mede a condutância elétrica ali da pele, enfim, qualquer coisa assim. Algo que mensura o tamanho da pupila ou o desempenho num teste de inteligência, de memória, enfim. Então, a ideia é que eu gostaria de fazer afirmações sobre a relação entre construtos, ou seja, eu poderia querer avaliar que existe uma relação entre cooperação, que seria um construto, e solidão, que seria um outro construto. Por exemplo, eu posso supor que pessoas que cooperam mais, depois de 6
meses vão estar menos solitárias do que pessoas que cooperam menos. Pessoas que cooperam menos no longo prazo, ali no médio e longo prazo, vão se sentir mais solitárias. Estou falando isso no mundo dos construtos. No entanto, para eu avaliar se essa ideia é razoável, eu preciso de definições operacionais, ou, por exemplo, eu preciso dizer, tá, mas cooperação definida de qual forma e solidão definida de qual forma? O que eu estou chamando de solidão? Qual é a minha métrica de solidão? Número de amigos, número de seguidores no Instagram? Poderia ser, tá? Não tem nenhum problema, a princípio, de eu definir solidão como número de seguidores no Instagram. Na verdade é bom, do ponto de vista de definição operacional, essa é uma definição operacional boa. Note que eu não estou dizendo que essa definição operacional é correta, eu estou dizendo que essa definição operacional é boa no sentido de que eu consigo ir ao Instagram, eu consigo fazer um procedimento, que é ir ao Instagram, eu pedir para a pessoa me passe seu arroba, eu entro no Instagram dela num dia e horário específico e checo lá o número de seguidores. Eu consigo fazer isso. Então, do ponto de vista da definição operacional, essa é uma definição operacional boa. Por quê? Porque ela é clara, que ela é precisa e porque ela me permite mensurar, quantificar nível de solidão. Se eu suponho, por exemplo, que ter mais seguidores no Instagram é ser menos solitário e ter menos seguidores é ser mais solitário, perfeito. Então, do ponto de vista da definição operacional, essa é uma definição operacional, o número de seguidores no Instagram é boa. Do ponto de vista da teoria, talvez não seja tão boa, porque talvez o Instagram seja uma definição pobre de solidão. Eu precisaria ver como que conceitualmente, como que teoricamente eu defino solidão, que é o que o pessoal chama às vezes de definição constitutiva do construto, ou seja, o que é este construto, qual que é a definição dele, o que os teóricos chamam de solidão. E é por isso que eu tenho as flechinhas não só apontando do construto cooperação para o construto solidão, mas também do construto cooperação para a medida de cooperação que tenta instanciar esse construto, que supostamente é causada pelo construto. Também do construto solidão apontando para a medida de solidão, ou seja, a medida de solidão que eu tento instanciar esse construto, que eu considero que é causado pelo construto, e por fim, a relação entre a medida de cooperação, tendo uma relação ali de predição estatística da medida de solidão. Então aqui seria a ideia, aqui o mundo das ideias, mais uma vez, o mundo da teoria, que seria o mundo do método de pesquisa, né? E esses dois mundos precisam fazer uma relação quando nós estamos fazendo investigações ou quando estamos lendo investigações científicas conduzidas por outros pesquisadores. Deixa-me dar um exemplo aqui que tem a ver mais com um campo que eu li um pouco mais, que é o de memória de trabalho. Então, como que a memória de trabalho é definida? A memória de trabalho é definida como um sistema cognitivo que é responsável, está subjacente a um conjunto de tarefas que nós realizamos cotidianamente. Quando eu estou falando aqui com vocês, estou fazendo essa apresentação, eu estou falando e ao mesmo tempo eu tenho que organizar o meu pensamento, a minha próxima ideia do que eu vou falar, da onde eu estou, da onde eu quero chegar. Eu preciso planejar o meu discurso para que vocês me entendam. Para fazer isso, eu preciso utilizar a memória de trabalho. Quando eu estou lendo um texto, esse texto tem várias ideias, tem um encadeamento lógico, eu preciso utilizar minha memória de trabalho para guardar uma informação anterior, seguir com a leitura, comparar informações para eu compreender o texto como um todo, a compreensão macro. E eu chamo isso de capacidade de memória de trabalho, porque a memória de trabalho é um sistema cognitivo e eu suponho que algumas pessoas têm uma capacidade maior de usar esse sistema e outras pessoas têm uma capacidade menor de utilizar esse sistema. O que eu estou chamando aqui, então, de memória de trabalho? É o meu construto, é o meu conceito teórico. Eu não observo memória de trabalho, eu observo as pessoas lendo, eu observo as pessoas falando bem ou falando mal, né, em termos de qualidade do discurso, de comunicação, mas a memória de trabalho eu não observo. Eu gostaria de saber se eu consigo, de alguma forma, medir essa memória de trabalho. Então, eu preciso de uma definição operacional. Então, o que seria a definição operacional da memória de trabalho? Seria qual é a tarefa que eu vou utilizar para medir memória de trabalho e como que eu vou pontuar
os scores de memória de trabalho para falar o Joãozinho tem capacidade de memória de trabalho 25, portanto ele tem uma memória de trabalho menor, e a Mariazinha tem uma capacidade de memória de trabalho 45, portanto uma capacidade de memória de trabalho maior do que o Joãozinho, em comparação com o outro. Uma das tarefas que os pesquisadores utilizam é essa daqui, tá? Essa daqui é uma tentativa da tarefa, a tarefa é mais longa, mas qual que é a ideia da tarefa? As pessoas fazem duas coisas. Antes de eu falar quais são as duas coisas, deixa eu dizer qual que é a definição constitutiva de memória de trabalho, ou seja, qual que é a definição desse construto, desse conceito memória de trabalho. Memória de trabalho é a capacidade de armazenar e manipular informações na sua cabeça. Ok? Então essa é a minha definição, esse é o meu construto, tá? Esse seria o meu círculo, a minha elipse na representação do slide anterior. Então, dada essa definição, será que eu consigo fazer uma tarefa que eu mensuro a capacidade de manipular e de armazenar informações? Essa tarefa aqui, que seria o Symmetry Span, né, task, seria a tarefa de simetria, ela tem 3 partes. A primeira parte, representada por esse quadrado, esse quadrado e esse quadrado, é a tarefa de manipulação, que captura o aspecto de manipulação da memória de trabalho. Então, qual que é a ideia? Sempre que aparecer esses quadradinhos menores aqui, uma matriz 8x8, eu preciso julgar, deixa eu mudar aqui, só para vocês enxergarem bem, considerando um eixo aqui, que esse aqui era para ser uma reta, apesar de estar torto, eu preciso avaliar se esse eixo aqui, se esse lado aqui é simétrico a esse lado. É basicamente isso que eu tenho que fazer. Eu vou apertar um botão, se sim, esse lado é simétrico a esse, é espelhado, portanto, ou não, se não é simétrico. A mesma coisa aqui. Então aqui é simétrico, aqui também é simétrico, e a mesma coisa aqui. Aqui ele aparentemente não é simétrico, né? Ele parece que ele é simétrico em relação mais ou menos à diagonal, mas ele não é simétrico, então aqui a resposta seria não. Ok? Ao mesmo tempo, entre a apresentação desses estímulos, que é o que eu chamei de manipulação, então vou pôr aqui a letra M, eu tenho essa outra tarefa aqui, que são os quadrados aqui, é uma matriz 4x4, que é a tarefa de armazenamento. Então, ó, M é de manipulação e A de armazenamento. Um dos 16 quadradinhos aqui vai ficar na cor vermelha, e eu preciso memorizar qual é a posição em que ele ficou vermelho. Daí vai aparecer uma outra imagem aqui. Eu tenho que julgar, é simétrico ou não em relação ao eixo vertical, central. Sim, apareceu uma outra região aqui vermelha. Aqui apareceu do lado, mas poderia ter aparecido em qualquer lugar. Então eu preciso lembrar que o primeiro acendeu aqui e depois acendeu aqui. Aí aparece outro. Eu tenho que julgar, é simétrico ou não em relação ao eixo vertical. Beleza, julguei, não é. Aí apareceu, acendeu outro. Eu preciso ir memorizando essa sequência. É por isso que é uma tarefa de armazenamento. Então, aqui eu tive manipulação, armazenamento, manipulação, armazenamento, manipulação, armazenamento. Em seguida, vai aparecer essa matriz aqui, 4x4, toda branca. E eu preciso clicar nos quadradinhos na mesma sequência em que eu os vi anteriormente. Se eu acertar a sequência na mesma ordem, então eu clicar aqui, aqui e aqui, eu vou ganhar, por exemplo, 3 pontos. Agora, se eu clicar aqui, aqui e aqui, eu vou ganhar 2 pontos. Por quê? Porque eu errei o terceiro. E aí eu vou pontuando. Eventualmente, essa sequência vai ser mais curta, por exemplo, manipulação, armazenamento, uma repetição, manipulação, armazenamento, 2 repetições. E aí vem o teste de memória. Eventualmente, essa sequência vai ser mais longa, então pode ser manipulação, armazenamento 6 vezes. E aí vem o teste de memória, que é a tentativa ali de recordação daquilo que eu armazenei na minha cabeça, que eu fiquei tentando memorizar enquanto realizava uma outra tarefa secundária, que é a tarefa de manipulação. Depois de um conjunto enorme de tentativas, algumas mais curtas e outras mais longas, eu consigo estimar qual que é a capacidade de memória de trabalho do Joãozinho, que se vocês lembram anteriormente eu falei 25, e qual que é a capacidade de memória de trabalho da Mariazinha, que se vocês se lembram bem, nem eu lembro direito, mas eu acho que eu falei 45, tá? Vou fazer isso para cada um dos participantes. Então, o que eu tenho agora? Eu tenho o construto capacidade de memória de trabalho, lembrando que eu falei que é a capacidade de manipular e armazenar informações. E eu tenho a tarefa, que é essa tarefinha aqui, que visa tentar estimar esta capacidade. Ou seja, eu tento fazer a relação entre o mundo
da teoria, que é a elipse aqui, capacidade de memória de trabalho. Então, esse seria o meu construto, né? Ou minha variável latente, que é um outro termo também. E isso tenta apontar para o score nessa medida, nessa tarefa. Ou seja, eu suponho que o score nessa tarefa é um bom proxy, um bom índice, um bom indicador desse construto, porque esse construto é algo que existe dentro de mim, no funcionamento do meu cérebro, do meu organismo, e que causa os scores no symmetry span. É importante ter em mente que um construto pode ter diferentes definições operacionais. Por exemplo, no caso do estresse, posso querer estudar o estresse. Eu posso tentar medir o estresse, né? Preciso medir para conseguir estudá-lo. Mas eu posso tentar mensurar o estresse perguntando para as pessoas, por meio de um questionário, de um instrumento de autorrelato, o nível de estresse dessas pessoas. Essa seria uma tentativa de definição operacional. O nível de estresse da pessoa é o quanto que ela diz que se sente estressada. Seria uma ideia de estresse percebido. Mas eu posso tentar ter algum indicador fisiológico de estresse. Nível de cortisol na corrente sanguínea dessa pessoa, conforme aferido por meio de uma amostra de saliva. Seria uma definição de estresse. Coleta uma amostra de saliva, manda para o laboratório vai fazer uma análise e vai dizer qual é a concentração de cortisol presente na saliva dessa pessoa. Posso tentar mensurar o estresse por meio de resposta galvânica na pele, né, para ver o quanto ali de condutância elétrica tem na pele dela. Então, estou dando alguns exemplos aqui meio que aleatórios para dizer que existem diferentes maneiras de definir operacionalmente o estresse. Mesma coisa para um outro exemplo que eu acho interessante, que é a ideia do ficar, né? Então, ficar, né? Eu, quando era mais novo, eu realmente achava que quando as pessoas usavam o termo ficar, elas estavam se referindo apenas beijar, mas existem diferentes maneiras de definir o ficar, tanto no cotidiano, quando você está conversando com alguém, tá? Mas mais especificamente aqui no nosso contexto, quando você está falando de pesquisas, né? Quando pesquisadores estão estudando o fenômeno das relações interpessoais, algumas pessoas, alguns pesquisadores podem definir o ficar como um sexo casual, né? A própria ideia de sexo casual é um pouco vaga, né? O que é um sexo casual? Poderia tentar definir operacionalmente. Ficar vai ser a relação sexual que dura apenas uma noite, ou seja, você não volta a ter um contato com aquela pessoa, então ali você ficou com a pessoa. Note que nessa definição você só consegue dizer que você ficou com uma pessoa depois que o tempo passa, né? Porque no momento que você está ficando, se você ainda não sabe se vai se repetir ou não dá ainda para dizer que é uma relação sexual que dura apenas uma noite, né? Você precisa da passagem do tempo para fazer essa avaliação. Poderia definir também como sexo com alguém que acabou de conhecer, né, excluindo amigos e parceiros anteriores, ou seja, uma pessoa que terminou um relacionamento e teve uma recaída e ficou novamente com o ex, nós não chamaríamos esse ficar de fato do ponto de vista de pesquisa, porque é uma pessoa que ela já conhecia antes, e também um sexo casual entre amigos ali também não seria chamado de ficar numa definição como essa. Poderia definir talvez o ficar como um sexo quando o motivo não está relacionado ao amor, à procriação ou ao compromisso. Então aqui eu estou focando na ideia de que não existe sentimento, né, envolvido, no caso o amor, não tem o interesse de reprodução e não tem também estabelecido um compromisso, talvez um compromisso de exclusividade, um namoro, um casamento, enfim. Então, qual que é a importância disso no fim das contas, né? Estou falando de diferentes maneiras de operacionalizar isso. Dependendo da pesquisa que eu estou fazendo, a maneira como eu defino ficar vai mudar a maneira como eu pergunto, porque eu preciso dizer para a pessoa. Imagina que eu estou fazendo um questionário ali, querendo saber a prevalência de ficadas das pessoas, né? Quantos % das pessoas já ficaram, ou com quantas pessoas diferentes as pessoas ficaram, enfim, estou querendo avaliar alguma coisa ali do ponto de vista psicológico e comportamental. A depender da maneira que eu defino ficar, isso vai mudar as minhas perguntas, inclusive. Porque se eu deixo solto e digo para a pessoa assim, com quantas pessoas você ficou neste ano? Pode ser que o critério interno de uma pessoa que está respondendo o item
seja diferente do critério de outra pessoa que está respondendo ao mesmo item, porque elas têm compreensão distintas do que é ficar. Então, talvez eu precise, como pesquisador, dizer, olha, nesta pesquisa, ficar é entendido assim, assim, assado. Sempre que você ler o termo ficar, independentemente do que você considera ficar, vou pedir, por gentileza, que você considere aqui, nas suas respostas, essa definição, tá? A definição aqui é sexo com alguém que acabou de conhecer, excluindo amigos e parceiros anteriores. Agora, com base nesta definição, com quantas pessoas você ficou em 2024, por exemplo? E por que é tão importante isso, né? Isso é importante porque, a depender da maneira como eu faço a definição do ficar, a prevalência do comportamento pode ser completamente alterada pela maneira que eu defino. Então, dependendo de uma definição, a prevalência vai 80%, a outra definição, a prevalência vai 20%. E note como isso é importante, né? Dependendo do tema que a pessoa está estudando, eu estou falando aqui de ficar, que é algo um pouco mais legal, é algo positivo, não tem nenhum problema, mas eu posso estar estudando assédio. E aí, dependendo da maneira que eu defino assédio, e pensando aqui especificamente em assédio sexual, isso pode ter implicações para saber quantas mulheres, por exemplo, relatam já terem sido vítimas de assédio sexual. Depende da maneira como eu defino, né? E isso pode ser influenciado, inclusive, no tempo, por questão de recorte cultural, algo que não seria considerado, talvez, assédio nos anos 80, hoje em dia é considerado, e talvez aí nesse caso específico agora do assédio sexual, será que o assédio aumentou, está aumentando, está diminuindo ao longo do tempo? Se a definição muda ao longo do tempo, tem um problema que a gente chama de ameaça da validade interna de instrumentação. Isso é muito interessante. Por quê? Porque o fato de ter mais ocorrências de assédio hoje, não sei se tem, tá, gente? Eu não estudo isso, mas o fato de ter mais hoje, 2024, em relação a 1980, pode ser porque aumentou, mas se a definição operacional muda ao longo do tempo, a gente tem um problema. Porque pode ser que o que está mudando é a régua que eu estou utilizando. Eu estou medindo de um jeito diferente. A minha operação, o meu procedimento para quantificar assédio mudou ao longo do tempo. E a mudança nos resultados da operação de medida não se deve a uma mudança real na prevalência do comportamento, mas se deve à mudança na minha régua, na minha fita métrica para dizer número de assédios sexuais, percentual de assédios sexuais ocorridos numa determinada população. Ok? Um terceiro exemplo é o desenvolvimento, né? O desenvolvimento é algo que também pode ter diferentes definições operacionais e constitutivas, né, conceituais, porque eu posso me focar no desenvolvimento físico, eu posso me focar no desenvolvimento psicológico, cognitivo especificamente, eu posso me focar no desenvolvimento afetivo, socioemocional, posso me focar no desenvolvimento social, posso me focar no desenvolvimento psicomotor. Se eu estou falando de desenvolvimento cognitivo, eu não vou utilizar uma tarefa psicomotora. Agora, se eu estou falando de desenvolvimento psicomotor, muito provavelmente eu vou utilizar uma tarefa que envolve o manuseio de objetos, a utilização das mãos, o equilíbrio, enfim. Depende do que eu estou estudando para saber como que eu vou definir operacionalmente. E uma coisa que é muito interessante também. Uma vez eu estava lendo um projeto, né, que eu estava dando uma consultoria, inclusive, estatística, e o projeto falava sobre desenvolvimento, né? Não vou entrar nos detalhes para não identificar a pessoa, mas o projeto falava de desenvolvimento. E o estudo era conduzido de maneira transversal, ou seja, era conduzido em um único ponto do tempo. E é um pouco estranho, porque a própria ideia de desenvolvimento pressupõe algo que ocorre ao longo do tempo. É difícil, ou na verdade é impossível você estudar desenvolvimento num único ponto do tempo. Quando eu estou falando de desenvolvimento do indivíduo, né, do organismo, eu preciso estudar longitudinalmente. E se eu estudo tirando uma fotografia em um único ponto do tempo, eu não sei se a pessoa está desenvolvendo ou não, velocidade de desenvolvimento, enfim. Isso mostra a importância de eu ter a compreensão do que é o conceito, o construto do desenvolvimento e as suas partes, né, de quais maneiras ele é constituído, né, como eu falei, cognitivo, afetivo, socioemocional, social, psicomotor, perceptual, tá? E como que eu instancio, como eu utilizo procedimentos para ter medidas para quantificar. Olha, o desenvolvimento aqui foi X dessa criança. Dessa outra criança, o desenvolvimento foi 2X. Tá?
eu consigo quantificar. É por meio dos métodos, né? Por meio dos procedimentos que a gente utiliza para quantificar esse desenvolvimento. Indo para a reta final da aula, eu gostaria de falar sobre medidas versus construtos. Então, suponha que eu estou interessado em entender a relação entre cooperação e solidão no tempo, né? Então, eu tenho os meus construtos e vou ter as medidas que instanciam esses construtos, ou seja, eu vou ter definições operacionais que vão dizer quais são os procedimentos que eu vou ter para quantificar cooperação, quantificar a solidão, e aí eu vou ter as minhas medidas, né? Eu vou dizer, olha, essa pessoa aqui coopera mais, essa coopera menos, essa é mais solitária, essa é menos solitária, ok? E aí, existem duas maneiras de eu descrever a relação entre a minha variável aqui, né, cooperação, e minha variável aqui, solidão, ao nível da medida e ao nível do construto. Em geral, apesar de você poder descrever dessa maneira, e isso ser encontrado às vezes na seção de resultados de artigos, algo mais ou menos assim: participantes que dão mais moedas aos demais competidores no jogo do dilema do porco-espinho pontuam mais baixo no inventário marquinho de solidão 6 meses depois. Essa parece uma descrição muito de resultado, ou seja, na medida de cooperação, que é esse jogo aqui, o jogo do dilema do porco-espinho, que aliás não existe, né? O dilema do porco-espinho acho que é um livro do Leandro Carnal, se eu não me engano, eu acabei inventando aqui. E esse inventário de solidão também não existe, né? O inventário marquinho de solidão. Na verdade, eu estou fazendo uma descrição da relação entre medidas, ok? Mas, na verdade, apesar de eu fazer relação entre medidas no meu método, no meu estudo, nos meus resultados, eu faço relação entre medidas, mas eu quero fazer inferências entre construtos. Então, na verdade, eu gostaria de fazer uma afirmação mais genérica que isso, né? O objetivo de um programa de pesquisa é esse, é fazer uma afirmação do tipo: ser cooperativo prediz menores níveis de solidão 6 meses depois. Então, aqui eu estou falando do construto cooperação, independentemente se ele é instanciado por essa definição operacional ou por outra, e níveis de solidão, independentemente se ele é instanciado por esse inventário marquinho de solidão ou por outros meios, por outras definições operacionais de solidão. Evidentemente que se eu encontro uma relação utilizando uma medida aqui, mas com outras medidas eu não encontro a mesma relação, eu tenho menos força para fazer esse tipo de afirmação ao nível dos construtos. Agora, quando eu faço diferentes definições operacionais de diferentes construtos e consistentemente, ou na maioria das vezes, eu encontro relações, eu ganho mais forças para fazer afirmações ao nível dos construtos, que é o que eu quero em última instância. Eu não quero que as minhas afirmações sejam demasiado restritivas apenas para as medidas. Eu quero fazer afirmações para os construtos. E aí nós chegamos no último ponto aqui da aula, para finalizar mesmo, que é a questão de teorias versus métodos. Então, imagine que eu faça uma afirmação, ou você leia uma afirmação no jornal, na mídia, algo assim: o consumo de peixe faz bem à saúde, o consumo de peixe faz mal à saúde, comer peixe é bom, comer peixe é ruim. Estou falando do peixe, mas poderia ser o bom e velho ovo, poderia ser o café, né? Então aqui eu tenho o consumo de peixe e eu quero avaliar o bem que isso faz ou não para a saúde. Quando eu estou falando do consumo de peixe fazer mal ou bem à saúde, eu estou falando de uma ideia mais de construto, né, no fim das contas. Eu estou falando mais dessa ideia abstrata de consumo. Pô, mas consumo de peixe é abstrato? É abstrato. Pode parecer um pouco estranho, mas eu vejo uma pessoa comendo um peixe, tá? Mas comer um peixe é uma definição operacional. Eu estou chamando consumo de comer um peixe uma vez por dia, uma vez por semana, tal peixe. Quando eu torno bem concreto, objetivo, quantificável, eu estou falando da definição operacional. Quando eu falo consumo de peixe, a ideia de consumo não fica claro, né? Consumo de café, consumo de ovo, consumo de peixe, consumo de vinho, consumo de cerveja. Então tem várias perguntas aí. Saúde. Saúde do quê? Saúde do coração, saúde do fígado, do rim, do intestino, o quê? Capacidade pulmonar, cardiorrespiratória, depende do que a gente está falando. Então, aí tem algumas perguntas, né? Quando a pessoa fala, o consumo de peixe faz bem ou faz mal à saúde, nós podemos nos fazer algumas perguntas. Geralmente é assim
que os jornais noticiam, né? Mas eu posso me perguntar, qual é a forma de preparo do peixe? Porque depende, o consumo de peixe é como? Se ele for frito, possivelmente o resultado do estudo vai chegar à conclusão de que ele faz mal à saúde e não que ele faz bem. Agora, se a forma de preparo for diferente, não envolver óleo, não for gordurosa, possivelmente ele vai fazer bem. Qual é a dose de consumo? Né? É quantos peixes, em quantas refeições, quantas vezes por dia, por semana, por mês, por ano? Quais são os indicadores de saúde? Eu estou falando do quê? Eu estou falando de colesterol HDL, estou falando de colesterol LDL, estou falando de vitamina X, Y, Z. Quais são os indicadores? Qual é a minha definição operacional de saúde? Ok? Em qual população? Às vezes, o consumo de peixe pode fazer bem em uma determinada população, mas pode fazer mal em outra população que tem alguma restrição alimentar a peixe, por exemplo. Né? Não sou conhecedor do assunto, mas essas perguntas aqui estão subjacentes à compreensão do significado dessa frase. Isso nos ajuda a pensar por que às vezes a ciência parece tão contraditória. Um dia o ovo é o vilão, outro dia ele é o mocinho, a mesma coisa o café, a mesma coisa o peixe e outros alimentos. Então a mensagem final deste slide é que as teorias ajudam a gerar perguntas de pesquisa, enquanto os métodos ajudam a obter as respostas. Ou seja, quando eu estou fazendo uma pergunta ao nível da teoria, ao nível dos construtos, das entidades abstratas, eu posso fazer perguntas. Por exemplo, o consumo de peixe faz bem à saúde? Ou o consumo de peixe faz mal à saúde? Então coloca um ponto de interrogação aqui, né? É uma pergunta. Estou mais no nível teórico, no nível abstrato, no nível das ideias. Mas quando eu vou para os métodos, eu preciso definir operacionalmente o que é o consumo, o que é fazer bem, o que é fazer mal, o que é saúde. E aí, quando eu vou para as definições operacionais por meio dos métodos, eu consigo obter respostas. Se o peixe faz bem, independentemente da forma de preparo, independentemente da dose, da população, dos indicadores de saúde, eu ganho mais forças para fazer uma afirmação categórica sobre essa frase, ele fazer bem ou mal. Agora, por exemplo, se ele faz mal em algumas instâncias, por exemplo, quando o peixe é frito, mas faz bem em outras, eu preciso qualificar esta minha frase e dizer, o consumo em geral faz bem à saúde, exceto quando consumido em doses muito altas, sobretudo frito, ok? E aí eu estou fazendo a relação entre o mundo teórico, dos construtos e metodológico, das definições operacionais. Então, gente, por hoje era isso que eu tinha. Espero que o conteúdo tenha ajudado. Agradeço a atenção de todos e todas e até o próximo vídeo.